Boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui na Câmara Municipal de Maria da Fé, juntamente com a prefeita Patrícia, secretária de Saúde Juliana, doutor Guilherme. Agradeço a presença, né, de todos aqui. Esse é um trabalho também que a Câmara vem desenvolvendo a respeito do coronavírus, que é um vírus que vem atacando o mundo inteiro, né, o nosso país, e para a gente estar evitando que isso aconteça aqui no nosso município. Então, a Câmara se predispôs a fazer essa live, e estamos ao vivo aqui, direto aqui no Facebook da Câmara. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ser feita a pergunta. Mais uma vez, agradecendo a presença da prefeita, da secretária, do doutor Guilherme. E esclarecer que essa live está acontecendo, que eu fiz um convite à secretária de Saúde, Juliana, para que fosse feita, ela fizesse uso da tribuna na última reunião que aconteceu, mas que parece que a cada hora, né, Juliana, acontece uma atualização, né, do Ministério da Saúde. Naquele momento, chegou para ela resolveu por melhor a gente estar em uma outra oportunidade que a gente quis fazer que fosse feito agora com essa live. Então, eu vou agora aqui passar a palavra à prefeita Patrícia, para que ela dê suas palavras, né, para daqui a pouco a gente começar a fazer os questionamentos ao secretário e ao doutor Guilherme. Por favor, Patrícia. Boa tarde, presidente. Boa tarde. É um prazer estar aqui, receber esse convite para estar divulgando todo o nosso trabalho que a gente tem feito, né, na contenção aí da propagação do coronavírus, e divulgar também, em especial, o trabalho da equipe da saúde, que está fazendo um ótimo trabalho. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Este é o momento para você que está aí em sua casa, porque o nosso pedido é este, que você continue em casa, que você possa tirar suas dúvidas. Então, não deixe de entrar aí no site da Câmara e mandar as perguntas que a gente pode responder para vocês aqui. Como é do conhecimento de todos, né, este problema ele está agravando o mundo todo. Aconteceu na China, aconteceu na Itália, em alguns outros países. E o brasileiro sempre achou que isso não ia acontecer com o Brasil. Infelizmente, chegou. E se chegou, nós precisamos nos cuidar. Então, nós já realizamos muitas ações. Vocês estão acompanhando também as redes sociais da Prefeitura. Eu faço questão de divulgar sempre o trabalho que o comitê está fazendo, que a equipe da saúde está fazendo, porque hoje as redes sociais nos ajudam muito nessa divulgação, né? Vocês sabem, estão vivenciando esse clima tenso. Às vezes a gente entra em pânico, porque nós nunca presenciamos uma situação dessa, nem nós e nem nossos avós, que são os que a gente tem que ter mais cuidado neste momento. Então, eu peço que vocês fiquem atentos. A cada pergunta que for surgindo, a gente vai fazendo as orientações e explicando para vocês quais são as ações que a Prefeitura já está realizando. Obrigado, prefeita. Agora eu passo a palavra à secretária de Saúde, Juliana Zaroni. Por favor, Juliana. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui para esclarecermos, né, dúvidas da população, bem como atualizarmos, né, o nosso quadro epidemiológico do município e orientações técnicas para que precisamos da ajuda de toda a população para estarmos vencendo. Obrigado, Juliana. Vou passar a palavra ao doutor Guilherme, por favor, doutor Guilherme. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Estamos todos trabalhando bastante, acelerando nosso ritmo, estamos num ritmo bem apertado, mas não queremos deixar ninguém desassistido e fazendo as nossas atividades um pouco diferente agora, mas de um jeito que possa abranger a todos os cuidados da população, nos postos de saúde, e não desassistir a população, e principalmente dar conta desse novo agravo que aconteceu e que a gente possa passar por isso sem maiores transtornos. Então é isso, vamos passar as perguntas. Obrigado, doutor. Vamos começar então já com alguns questionamentos. Já acabou de chegar para mim aqui, Juliana, vou direcionar essa pergunta. No caso aqui, Maria da Fé, já tem algum caso do coronavírus confirmado? Confirmado, nós não temos nenhum.
Nós temos, até ontem à tarde, 2 casos suspeitos sendo monitorados e no isolamento domiciliar. Só que, assim, importante deixar claro que essa situação, a partir de hoje, vai estar mudando, né, devido à nova orientação do Comitê Nacional, né, de Enfrentamento à Epidemia, que agora usou novos critérios para a gente estar selecionando os casos suspeitos. Então, a partir de agora, qualquer pessoa, independente de ter viajado ou tido contato com caso suspeito, que apresentar sintoma gripal, qual sintoma gripal? Febre e mais um dos sintomas relacionados à gripe, né, que no caso tosse, dificuldade para respirar, congestão nasal ou nos olhos, dificuldade para deglutir, dor de garganta, essa pessoa passa a ser considerada suspeita. Nós vamos estar acompanhando e será notificado como suspeita, mesmo sem o contato, né? E tem uma segunda situação, que é o de contato próximo, que permanece, né? A pessoa que nos últimos 14 dias teve história de contato com pessoa suspeita ou confirmado do coronavírus. Então, nós vamos, com certeza, no boletim que a gente soltar hoje à tarde, né? Porque depois daqui nós vamos estar reunindo o comitê, os médicos todos de novo. Com certeza, a partir de hoje, nosso número vai aumentar. Por isso, a importância, né, do isolamento social e domiciliar que nós estamos pedindo tanto. Ok, Juliana, tem mais uma pergunta que chegou, da Miriam Souza, eu estou acompanhando aqui ao vivo. Maria da Fé tem respiradores, Juliana? Respiradores? Nós temos, o nosso hospital está contando com um leito, né, do enfrentamento. Os municípios menores, hospitais de pequeno porte, ficou definido um leito. Temos respirador e temos outros 2 respiradores que estão sendo disponibilizados para a nossa sede da microrregião, que é Itajubá, conforme foi determinado, né, por conta de lá ter os leitos de UTI. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta para fazer aqui. Esse foi que chegou para nós aqui na Câmara. Essa que deve ser direcionada ao Dr. Guilherme. Minha irmã está grávida. Se ela contrair o coronavírus, o bebê dela automaticamente é contaminado e pode ter sequela por isso? Muito boa pergunta, porque essa crise, esse coronavírus, esse novo coronavírus, né, é um vírus que está muito recente ainda no mundo todo. É um quadro, uma doença, um problema de síndrome gripal, né, muito recente ainda. Então, a gente tem aí poucos meses, no máximo 3 meses, e alguns bebês, né, ainda estão nas barrigas das mães. Então, a Sociedade Mineira de Ginecologia e Obstetrícia lançou uma nota esclarecendo essa dúvida, exatamente essa pergunta que muitas mães ficam preocupadas, né? E alguns testes não detectaram o vírus no líquido amniótico e nem no cordão do neném. Isso é um bom sinal. Então, a princípio, parece que o vírus não chega no neném. Mas isso ainda é muito recente, a gente não pode concluir nada ainda. A gente ainda tem que ter mais estudos, vai ter que passar mais tempo e a gente observar, inclusive quando esses neném nascerem e depois os próximos anos, os primeiros anos da infância do neném, para a gente observar se isso não vai ter nenhum problema para as gestantes que tiverem uma síndrome gripal ou contato, né, ou tiverem, às vezes, até confirmado o coronavírus na infecção. Obrigado, doutor, pela resposta aí. Eu tenho mais uma pergunta para fazer aqui. Se caso precisar de pronto-socorro, no caso, a Luísa Lu colocou aqui, se caso precisar de pronto-socorro, onde procurar? Acho que o ideal, acho que a Juliana, o doutor, pode responder. Mas é algum motivo, é motivo de sintomas de gripe ou outro motivo? Isso, o morador colocou, se caso precisar de pronto-socorro, onde procurar. Então, acho que... Sim. Uma pessoa que parece ter um sintoma mais grave, alguns casos, né, por exemplo, uma questão de sintoma de dor no peito, que é uma pessoa que pode ter um risco de infarto, ou uma pessoa, por exemplo, que tem sintomas de derrame, por exemplo, tem a boca, né, que está torta para um lado,
e mais paralisada e parou de falar. Algumas coisas que são mais graves, aí isso foge da área do posto de saúde, né? Então, isso seria feito diretamente com o pronto-socorro. Tem um telefone que é disponível para atendimento no pronto-socorro, né, na nossa cidade. Às vezes a pessoa pode até mesmo ligar no pronto-socorro e conversar diretamente com o setor específico. Agora, casos mais simples, as pessoas costumam até ligar no PSF, na unidade básica, e falar. Temos 6 aqui na cidade de Maria da Fé. E as pessoas ligam, têm os telefones disponíveis e conversam muitas vezes diretamente com a enfermeira ou até mesmo com o médico. Eu costumo também atender as pessoas, receber, costumo ligar de volta, e a gente tem um bom relacionamento, sim, lá no nosso PSF. Então, algumas pessoas podem ligar e a gente conversa um pouco sobre o que está acontecendo, quais são os sintomas, como que está isso, porque muitas vezes a pessoa se dirigir ao PSF, num momento desse, às vezes é um risco um pouco maior do que o benefício. Às vezes é uma coisa que não precisa de uma intervenção, de um remédio, um antibiótico agora, que é uma coisa que pode esperar um pouco e a gente pode conversar sobre isso e ter uma observação, uma vigilância e manter o contato telefônico, e sem agravar o risco de muitas vezes ir num local que tem muitas pessoas, às vezes tossindo, espirrando, e poder pegar um problema um pouco maior, né? Então, algumas coisas mais simples a gente está fazendo assim lá no nosso posto, e acredito que nos outros também, e está dando muito certo até agora, e as pessoas estão ficando satisfeitas, e a gente está conseguindo dar conta disso tudo. Eu acho que responde a pergunta. Sim. Obrigado, doutor. Juliana, podia dar mais uma... É importante a gente estar colocando assim, que nós estamos, graças a Deus, né, tendo, apesar de algumas pessoas, né, que a gente ainda tendo dificuldade de manter o isolamento, nós estamos tendo grande sucesso nessa questão da procura do pronto atendimento, né? Nossas equipes estão, né, com o telefone de plantão, e fazem as visitas, né, nos casos necessários relacionados ao coronavírus, sintoma gripal. É claro que, como o doutor já falou, se for um caso de uma dor que possa ser uma apendicite, uma dor abdominal que tem algum, né, relacionada a outro problema, o lugar de procura é o pronto atendimento mesmo. E assim, esse final de semana, né, nosso primeiro final de semana com a equipe de plantão, nós consideramos assim, bem satisfatório, né, porque até então o pronto atendimento municipal tinha na média de 120 atendimentos por dia. Nesse domingo, a gente teve 11 pessoas que passaram no pronto atendimento, uma só durante a noite, e dessas 11, 5 pessoas foram para fazer curativo. Então, assim, 6 pessoas que realmente precisavam que procuraram. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui de um morador, o senhor Alex Fabiano. Pessoas que não têm condições de comprar alimentos, que geralmente vão ter que ficar dentro de casa, como é que a prefeitura vai, nesse sentido, na assistência social, como é que vai essas pessoas, o prefeito, vão ser assistidas? Se a prefeitura já tem algum trabalho feito nesse sentido? É uma pergunta que veio aqui de um morador. O senhor Alex Fabiano, por favor. Sim. A nossa assistência social não parou de funcionar, mesmo a gente estando, né, com assistente social em isolamento, porque ela é um caso específico de risco. E o CRAS também, nós paramos com as oficinas, com o trabalho coletivo lá, mas o CRAS está aberto, nós temos equipe técnica lá para atender as pessoas que procurarem, e temos também a Ana Lúcia, que está atendendo as pessoas que estão procurando. É claro que neste momento em que a gente está nesse período tão crítico, as pessoas estão tendo consciência, estão procurando somente em casos emergenciais. Nós já realizamos a compra de um número maior de cestas básicas, prevendo isso mesmo, que algumas famílias vão precisar. Mas vale destacar aqui que as famílias vão procurar assistência social e a equipe vai fazer aquele trabalho que precisa ser feito antes, né? De fazer um relatório com a família, e a gente jamais vai deixar de ajudar as pessoas que vão precisar.
né? Podem contar com a gente. Nós estamos muito preocupados com a questão das crianças que utilizam o leite, então a gente já fez uma compra também. Estamos tendo problema com a empresa que não entregou, não é culpa nossa, a gente fez o pedido, mas a gente não recebeu os leites ainda, mas a gente está trabalhando firme lá, cobrando a empresa para fazer a entrega. E a gente sabe que isso vai acabar acontecendo, né? Que as famílias carentes, tudo bom? Que às vezes não estão trabalhando. Como é que vai sustentar a família? Muitas pessoas recebem semanalmente, né? Realizam a compra semanal. E se não está trabalhando, como é que vai fazer para prover o sustento da família? Então, quem sentir que há essa necessidade, que realmente esteja precisando, pode procurar assistência social. Amanhã, a equipe da assistência social vai estar gravando também um vídeo divulgando as ações da assistência social neste momento. Tá? Nós não fizemos isso antes porque chegou somente hoje as orientações do Ministério da Cidadania. Então, amanhã, eles já vão estar passando para a população como é que a equipe vai proceder. Obrigado, prefeito. Só fazer uma correção, esse questionamento foi feito pelo cidadão Oreste Santos. Agora sim é um questionamento do senhor Alex Fabiano. Ele está questionando aqui, é certo funcionário da prefeitura trabalhar no caminhão de lixo sem usar camisa? Não é certo. Não é certo. Se verem um funcionário sem camisa, tem que ligar lá na Secretaria de Obras e denunciar. Cada funcionário recebeu, no início do ano, 2 camisetas para trabalhar. Então, a gente sabe que, às vezes, o número ainda não é suficiente, né? Mas nós, principalmente o pessoal de obras, recebeu 2 camisetas para que eles pudessem trocar aí no dia a dia. E o ideal é eles estarem também com luvas, né? Sempre a gente compra as luvas, que faz parte do IPI, de segurança do trabalhador. Caso não esteja tendo as luvas lá na secretaria para esse pessoal, ou deve ser pela demora de entrega de alguns materiais, que a gente já está começando a sofrer isso, a demora de entrega de materiais. Certo. Mais um questionamento que chegou para nós aqui. Em Maria da Fé, estão fazendo o teste de coronavírus, Juliana? Os testes nós recebemos do Estado, da Secretaria de Estado, né? Então, assim, no momento, eles estão usando vários critérios para selecionar quais são os pacientes que vão fazer, né? O ideal, claro, seria que fizesse de todos. Mas a gente não está tendo uma quantidade suficiente. Então, por enquanto, todos os casos suspeitos, além da gente notificar, a gente entra em contato com o CIEVES, que é o nosso apoio, né, no Estado para esses casos, e o caso é avaliado pela equipe do CIEVES, que é composta, né, por infectologistas, médicos, profissionais da área, e, conforme a avaliação deles, é indicado ou não a coleta do teste. Agora, por enquanto, a orientação do Estado é que sejam colhidos nos casos que evoluem para a forma mais grave, da síndrome respiratória aguda. Não temos ainda para comprar, para o município comprar. Já soubemos ontem que alguns fornecedores vão passar a oferecer a partir de 10 ou 15 de abril. Tá? Mas, assim, vamos seguir os critérios do Ministério e do Estado nessa coleta. Mais um questionamento aqui a respeito dos preços abusivos que vem acontecendo nos produtos de mercado do nosso município. Se a prefeitura tem tem como atuar nesse sentido, para que as pessoas tenham um pouco mais de conscientização e, nesse momento difícil, ajude a população? A gente não tem o PROCON na cidade, né? Mas eu penso assim, se a pessoa viu que o preço está abusivo, ela pode fazer uma denúncia formal à prefeitura ou à Câmara de Vereadores e a gente pode notificar esse estabelecimento, tá? Mas é preciso que a pessoa faça uma denúncia formal. O que está acontecendo? Aconteceu no final de semana que eu presenciei. Teve um supermercado que recebeu, estava com o preço de um leite, até no sábado era um preço, e no sábado ele recebeu uma nova remessa dessa mercadoria. E já veio com o preço aumentado em 5 centavos.
Então, o proprietário fez o quê? Ele ficou com a nota fiscal lá na frente do balcão. Quando as pessoas questionaram, ele mostrava a nota fiscal. Então, vai estar acontecendo isso também, gente. Vai estar acontecendo de nossos supermercados receberem mercadorias novas e já com um preço um pouquinho aumentado. Então, nós vamos ter que dosar tudo isso. Muito bem. A Juliana queria fazer uma... Eu só queria também colocar que assim, nós também estamos passando por isso, né? Além da dificuldade da gente estar conseguindo material, né, que é a máscara, luva, álcool gel, na sexta-feira retrasada, eu solicitei uma quantidade maior de álcool gel e, no dia, o preço era R$ 14,99. Na segunda-feira, a empresa já entrou em contato que só entregaria R$ 25. No dia seguinte, eu tentei comprar mais e a mesma empresa estava vendendo por R$ 45, o frasco de 800 ml. Então, assim, está faltando matéria-prima para eles e essa questão. Então, a orientação que a gente teve do Estado, tudo, é que, nesses casos, a gente entra em contato com o PROCON quando, né, for. Mas é o que a prefeita já explicou dessa questão que os fornecedores estão aumentando, né, os produtores, as empresas, as indústrias estão tendo esse aumento que, infelizmente, o comerciante também tem que estar, né, considerando, repassar. Muito bem. Mais uma pergunta aqui, doutor, acho que essa vai direcionada ao doutor Guilherme. Pacientes soro positivo que fazem tratamento para AIDS, eles fazem parte do grupo de risco? Devem ser isolados em quarentena? Boa pergunta. São pacientes que são considerados imunodeprimidos ou imunossuprimidos, ou seja, aqueles que têm a imunidade mais baixa, né? Então, entra nessa classe de pacientes que têm a imunidade mais baixa, tanto os pacientes portadores do vírus HIV, pacientes que estão em tratamento de câncer ou têm câncer, pacientes que são transplantados também, né? Mas a pergunta especificamente sobre paciente com HIV, e mesmo com o tratamento ele é considerado um paciente que é imunodeprimido, ou seja, imunidade baixa. Por isso, ele tem mais risco, sim, e por isso ele deve continuar em isolamento, não sair de casa, seguir essas recomendações para que não aconteça nada de grave com ele. O questionamento aqui da Ana Paula: o decreto de suspensão de algumas atividades por 5 dias será prolongado? Todas as decisões que eu tomo e decreto é em conjunto com o Comitê da Saúde, que nós criamos. A primeira ação nossa foi criar o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Então, nós vamos estar estudando, até na próxima sexta-feira, novas ações. Ontem nós reunimos, a gente já publicou um novo decreto. É assim que nós estamos fazendo. As decisões são em conjunto com o comitê, visando sempre a proteção da população mariense. Então, se for necessário, nós vamos estender. Se for comprovado cientificamente que o risco de aglomeração já passou, a gente pode rever também este decreto. Tem mais uma pergunta. Se nenhum caso confirmado se não tem nenhum caso confirmado, no caso aqui, tem possibilidade dos comércios voltarem a funcionar, sim, aos poucos? Se vendo que não vai ter nenhum caso confirmado, os comércios devagarinho podem ir voltando? Bom, o decreto também de funcionamento do comércio foi uma decisão junto com o comitê, uma decisão junto com todos os prefeitos, né, das cidades vizinhas. Nós reunimos na semana passada em Itajubá. E qual que é a finalidade de manter os comércios que não são essenciais fechados, por enquanto? É para evitar a aglomeração de pessoas nas ruas, porque nós sabemos que a transmissão é comunitária, vai passar de uma pessoa para outra, às vezes a pessoa nem sabe que ela já contraiu o vírus e ela vai repassar. E os estudos indicam isto, que esta semana, desde a semana passada, né, por volta de 3 semanas, vai ser o pico de contaminação. Então, quantas menos pessoas nas ruas, menos pessoas aglomeradas, é menor o risco da contaminação. Então, eu peço que o comércio ainda continue junto com a gente nessa parceria que nós estamos. Nós reunimos, né, com todo o comércio na semana passada, fizemos algumas ações
né? De início, a gente não iria fechar nenhum comércio. Depois veio o decreto do governador, né, decretando a calamidade, e aí ele tem um poder superior aos municípios. Então, nós temos que aguardar novas orientações do Ministério da Saúde e também do nosso governador. Mas eu acredito que, aos poucos, as coisas vão se acalmando. Se Deus quiser, essa mobilização que nós estamos fazendo de prevenção, de proteção, vai dar certo. E aí, aos poucos, as coisas vão voltando ao normal. Porque eu sei que a economia vai ser difícil para a economia, nós vamos ter dificuldades, não só aqui em Maria da Fé, mas no Brasil todo, né? Mas agora, como tem algumas propagandas no Facebook que as pessoas colocaram, né? Que o falido, ele pode recuperar, o falecido não. Então, vamos pensar agora, nesse momento, na saúde, na nossa saúde e na saúde da nossa família. Tem mais um questionamento aqui. Ó. Meus pais moram comigo, têm mais de 75 anos, com doenças que os colocam no grupo de risco. A cuidadora não está indo por estar também no grupo de risco e em quarentena. Sou funcionária pública. Tenho algum direito de me afastar do trabalho sem prejuízo dos meus vencimentos? O Estatuto, né, Municipal dos Funcionários, ele prevê que o funcionário tem direito de acompanhar alguma pessoa da família quando a pessoa está doente. Né? Então, vamos supor, se o pai ou a mãe é grupo de risco, está com sintomas, o médico atendeu, pediu isolamento domiciliar por tantos dias. Com certeza, o acompanhante, sendo ele funcionário público, vai também necessitar desse atestado de acompanhante do médico, e nós jamais vamos negar isso. Né? Agora, os casos específicos, né, eu sei que a educação está parada, é o número maior nosso de funcionários que estão em recesso, mas se tiver algum funcionário em caso específico que ainda não conversou comigo ou com o chefe imediato, pode conversar e a gente vai resolver. Nós estamos dando férias para funcionários que já têm férias vencidas, funcionários que têm banco de horas, que estão com alguns problemas destes também, estão tirando já essas horas. O que a gente quer agora é proteger a população. Então, se tiver algum funcionário específico com esse caso, que ainda não conversou comigo, não combinou, a gente pode conversar e organizar a situação, sim. Mais um questionamento que chegou para nós aqui. Ó. Pela fala do presidente da República na data de ontem, todos podem ter que voltar a trabalhar nos próximos dias? No nosso município, as aulas foram suspensas por tempo indeterminado. Continuará com essa mesma quarentena indeterminada ou já tem previsão da volta às aulas? Hoje nós não temos previsão de nada. Né? Eu entendo que o presidente teve o seu pronunciamento ontem pensando na economia do país. Eu entendo que ele está vendo que vai virar um caos, e vai mesmo, se isso se prolongar para meses, as pessoas não vão ter o que comer. E aí? E não vão ter nem dinheiro para comprar o que comer. Né? Então, e nesse momento, ele está preocupado, né, com a economia do país. Nós, neste momento, além da economia, nós estamos preocupados com a saúde, porque são aqui na nossa cidade que as pessoas moram. Se falecer alguém, tiver uma epidemia grande aí de falecimento, é aqui que vai morrer. É o meu pai, é alguém da minha família, é alguém que a gente conhece. Então, é isso que a gente não quer que aconteça. Então, quando nós tivermos novas considerações sobre a questão do comércio, sobre a questão das aulas, as aulas já está decretado que nós estamos em recesso escolar por 15 dias. O recesso vai até o início do feriado da Semana Santa. Se tudo se regularizar e voltar ao normal, a gente inicia as aulas após o feriado da Semana Santa. Mas isso não está certo. Vai depender de como as coisas vão andando, como vai acontecendo os casos aqui no município. Agora, gente, a ordem é essa: prevenir. Prevenir para não acontecer muitos contagiados em casos graves aqui em Maria da Fé. Tem um questionamento que chegou para mim, e esse foi direto no meu WhatsApp.
de uma mãe falando, eu acho que as aulas poderiam voltar, porque a criança não contrai o coronavírus, se contrair a doença parece que não vai desenvolver. Não vai desenvolver na criança. Mas eu acho assim, que se a criança vai e ela contrai o vírus, vai levar para casa. Sim. Ela vai abraçar o vovô, abraçar a vovó lá e vai passar o vírus para quem está em casa. Sim, o doutor pode orientar. Eu gostaria que o doutor desse uma explanação melhor nesse sentido, porque eu acho que, para essa pessoa que me questionou, eu até falei assim, mas depois pode chegar em casa, lavar bem as mãos, tomar um banho. Mas eu acho que todo cuidado é pouco, né, doutor, nesse momento? Claro, eu queria que você explicasse perfeitamente. melhor para esse cidadão que mandou esse questionamento para mim, sim, por favor. Sim, é muito importante porque as escolas são um meio muito comum de transmissão dessas doenças infecto-contagiosas. Então, as crianças, a gente vê crianças menores, por exemplo, que ficam nas escolinhas ou creches, né? Quando uma criança tem algum sintoma de uma doença infecciosa, depois de 1 ou 2 semanas, aparecem várias outras com os mesmos sintomas. Numa escola de adolescentes também, no ginásio, do mesmo jeito, porque são várias crianças na mesma sala, às vezes 20, 40, 50 crianças, é uma aglomeração. Então, esse tipo de doença, que é uma doença infecto-contagiosa, que é transmitido por gotículas, pelo ar, por espirro, tosse, ou a pessoa coloca a mão na boca e coloca a mão num lápis, e o colega do lado coloca a mão no lápis e também na boca. Isso já é um motivo de contaminá-lo. Então, são doenças transmissíveis que acometem muito nesses lugares. Esses lugares são os lugares principais. E mesmo que a criança venha a ter uma imunidade muito boa e ter poucos sintomas, e ter uma resistência muito forte, né, que a gente diz, ela pode levar para casa. Então, ela pode ter alguns dias, alguns sintomas leves, mas ela pode passar para o pai, para a mãe, para avós, principalmente outras pessoas doentes em casa. Se alguém tem um problema de diabetes, ou de pulmão, ou algum outro problema importante, né, problema dos rins. Então, são pacientes que têm mais risco. Ou vai que tem uma grávida em casa, né? Vai que essa criança é filho de uma mulher grávida. E aí, como alguém já perguntou, pode passar para uma grávida e a gente não sabe ainda. Ninguém no mundo ainda sabe o que pode acontecer com as crianças. Provavelmente não deve acontecer nada de grave, mas isso é só uma hipótese, não tem nada comprovado. Então, é importante a gente ter essa cautela, sim. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Preciso tomar vacinas diversas, que estão agendadas para esse e o próximo mês, que não são da gripe e que estão sendo aplicadas pela equipe de saúde nas casas. Como devo proceder? Espero passar esse período para ir ao posto de saúde, ou vou agora ao posto de saúde, ou devo ligar para a equipe e ir até minha casa? A partir de domingo, nós tivemos uma publicação do nosso ministro, né? E todas as vacinas de rotina que são consideradas, né, que não são as de campanha como a de gripe, exemplo, tétano, ou das crianças que tomam com 2, 4, 6 meses, né, elas foram suspensas. Tá? Então, neste momento, nós fomos orientados, né, estamos fazendo somente a vacinação de campanha, com os nossos profissionais indo até a casa, né, vacinar os idosos. Então, essas vacinas até 15 de abril, por enquanto, estão suspensas, né, a fim justamente de evitar a aglomeração de pessoas nas unidades de saúde também. Obrigado, Juliana. Tem um questionamento aqui da Maria Ribeiro, acabou de colocar ao vivo aqui. Ó. Gostaria de saber se um funcionário tem filhos pequenos e idosos em casa, pode trabalhar como balconista de loja. Bom, a princípio, as pessoas que trabalham ainda, né, e tem essas pessoas como crianças, idosos ou pessoas doentes em casa, elas teriam que trabalhar com a sua proteção, com as medidas de proteção. Assim como eu mesmo trabalho com as medidas de proteção, tendo um filho de 11 meses em casa, e outras pessoas podem ter, né, idosos. Numa hipótese, por exemplo, de eu morar com a minha avó, que a minha avó tem 81 anos. Eu teria que também tomar as medidas de proteção. Então, a gente faz dentro da medida possível, né? Pelas casas das pessoas. Então, se uma pessoa pode
ficar em isolamento dentro de casa, porque ela tem contato com o público, né? Eu, por exemplo, tenho contato, pessoas vão no consultório e mesmo com as janelas fechadas, as pessoas tossem lá dentro, espirram. Então eu tenho que tomar precauções para proteger a esposa e filho, ou eventualmente um idoso que more comigo, né? Ou alguém doente. Então, às vezes a pessoa fica em outro cômodo, assim como nós orientamos aos pacientes. Quando a gente faz as visitas, ou mesmo o paciente está lá no posto, a gente orienta, tem até uma folha impressa que explica tudo isso, como evitar a transmissão dentro de casa. Então, ficar em cômodos diferentes, com as janelas bem abertas, cômodo bem ventilado. No caso, às vezes, não ficar almoçando e jantando junto, na mesma mesa. Se tiver que dividir o banheiro, a pessoa tomar cuidado, sempre lavar as mãos, higienizar as maçanetas, não ficar compartilhando os objetos, os talheres, os copos, as chaves. A pessoa também, se possível, se tiver uma máscara em casa, ela usa quando vai sair do cômodo, que está usando de isolamento. Então, medidas desse jeito. Na parte da saúde, pela parte da prevenção de contaminação, acho que é isso que eu posso dizer. Tem mais um questionamento aqui. Até queria agradecer a todos que estão enviando mensagens. Estou com mais de 130 pessoas aqui ao vivo, né, acompanhando aqui com a gente. Tem um questionamento aqui da Lidiane Borges. Eu queria agradecer a Lidiane pela pergunta. Quanto aos sintomas do vírus, a falta de ar seria o mais grave? Mas no caso de paciente que já apresenta problema respiratório, bronquite asmática e tal, qual seria a recomendação para diferenciar ou identificar? No caso, está perguntando, a recomendação seria diferenciar ou identificar? Ficou bem claro? Quer que eu repita, doutor, por favor? Posso repetir. Quanto aos sintomas do vírus, a falta de ar seria o mais grave. Mas no caso de paciente que já apresenta problema respiratório, bronquite asmática e tal, qual seria a recomendação para diferenciar ou identificar? Bom, os pacientes que já têm doenças pré-existentes, principalmente as pulmonares, né, esses pacientes já têm um certo risco de desenvolver essa síndrome gripal um pouco mais grave, né, síndrome respiratória aguda grave, que o médico chama. É uma gripe mais grave e, como a pessoa da pergunta falou, a falta de ar, né, ou a respiração muito rápida, ou a sensação de falta de ar, que a gente chama de dispneia. Mas essa falta de ar, quando ela é real, geralmente é um sinal de gravidade. E cabe ao médico examiná-la para saber se isso é uma complicação, se isso é um efeito da infecção de um vírus de gripe, ou uma complicação, se pode ser uma pneumonia, se pode ser só esse agravamento, que não é uma pneumonia, mas é um agravamento que pode causar falta de ar em pessoas mais suscetíveis, principalmente as pessoas que já têm alguma doença, principalmente pulmonar, né? Já tem asma. Pode coincidir. O DPLC pode coincidir. Sim, pode coincidir também. Então, a pessoa pode ter os sintomas de gripe e acontecer uma bronquite junto, né? Principalmente quem tem asma, ou outros problemas, uma pneumonia, por exemplo, que é muito comum, em pessoas que já têm problema de pulmão. E cabe ao médico verificar isso, diferenciar, né, examinar e realizar um tratamento adequado. Certo. A Tamires Oliveira acabou de colocar uma pergunta aqui também, doutor. Acho que isso aqui vai direcionar da Juliana. Foi dito que Maria da Fé só conta com um aparelho respirador e 2 possíveis leitos em Itajubá. Se houver a necessidade de mais leitos, no caso, o que seria feito? E já colocando também uma pergunta da Vânia Ribeiro, as máscaras de tecido são contraindicadas? Então, não a questão dos leitos em Itajubá não são 2 possíveis leitos, né? A regional, para os hospitais de pequeno porte, a gente deixou, né, devido ao tamanho e tudo dos hospitais e a quantidade de leitos, cada hospital de pequeno porte está disponibilizando um leito de isolamento, né, porque a gente sabe que os cuidados têm que redobrar nesses casos. E neste a gente vai manter um respirador. Todos os municípios estão encaminhando para a sede do nosso amigo Quem Tem os respiradores. Por quê? Porque assim,
em reunião dos prefeitos e secretários com o Hospital Escola, né, foi definida a suspensão dos atendimentos ambulatoriais para se usar a parte desse ambulatório, onde as consultas de ambulatório de rotina, eletivas eram realizadas, transformar em um pronto atendimento do coronavírus, né, e as internações, para ficarem todas separadas. Então, isso vai ser montado com aparelhagem, com equipamento que os municípios têm e o hospital tem que possa disponibilizar. Não vai ser o critério de, por exemplo, Maria da Fé mandou 2 respiradores, só 2 pacientes podem ficar. Não, os casos graves vão ser. Então, daí, a gente sabe que não é suficiente, né? Por isso que está publicando essa questão até da curva que a gente tem aquela curva que tem que acompanhar, para se evitar os casos graves, né? Então, por isso, todas essas medidas que a gente está tomando. Porque a gente sabe que o previsto é uma quantidade grande de casos, e dessa quantidade, 10% para hospitalização, e desses 10%, uma quantidade considerável vai precisar dos respiradores, né? E nós temos 200 e poucos mil habitantes na microrregião de Itajubá, que são os 15 municípios, né? E a gente sabe que não é suficiente, como nos outros lugares também está sendo feito, né? São Paulo, por exemplo, construindo hospitais em estádios, tudo justamente por isso, que os leitos disponíveis no Brasil, se a gente tiver muito caso grave, não vai dar conta. A respeito das máscaras de né? Tecido, né? Se elas são eficazes. Então, eu estava lendo a nota técnica, lendo os protocolos, são atualizados semanalmente, praticamente, então vão mudando alguns detalhes, né? E agora eu não me lembro com toda certeza onde foi que eu li, mas foi no material do Ministério da Saúde, afirmando que a máscara de tecido não é uma máscara que funciona, que deve ser a máscara apropriada mesmo que os profissionais já usam, né, em hospitais e outros lugares. E, inclusive, ela tem que ter a vedação, ela tem o sistema de filtro que já é próprio na fabricação, ela tem que vedar na parte do rosto, na parte próxima do nariz, do lado do rosto, embaixo do queixo também, para poder fazer o papel dela de filtro de gotículas, que são gotículas que a gente não enxerga, mas elas estão no ar quando alguém tosse ou espirra. Então, ela tem essa função para a gente não puxar para dentro, não respirar, né, não inspirar essas gotículas. Então, as máscaras de tecido, até onde eu sei, posso confirmar depois com mais propriedade, até onde eu sei e onde eu li, que é o material do Ministério, diz para não usar máscara de tecido. Juliana, por favor, pode fazer uma... Nós recebemos também, devido a, está faltando material, como eu já falei, né? E essa máscara que o doutor falou, a NR95, todos os municípios estão tendo dificuldade para compra. Então, está permitido pelo Ministério a questão da máscara cirúrgica, né, doutor, que é a que estamos usando. Nós temos um pouco da N95, mas a prioridade, no caso dessa máscara, no momento, vai ser para ficar para os procedimentos invasivos, como intubação dos pacientes nos hospitais. Bom, eu acho que agradecer a Gisele Rodrigues, né, que direcionou também a pergunta a respeito de máscara, eu creio que já foi respondido. Vou passar agora uma pergunta da Mírcia Souza Cruz, agradecer pela pergunta. Qual que é a diferença entre a falta de ar e aperto no peito por ansiedade e do vírus? A pessoa fica muito ansiosa, fica com aquele negócio e realmente, se tem como diferenciar isso? É um pouco difícil, sim. Aí tem que ser mesmo ao vivo e, às vezes, numa conversa, dependendo se o paciente já é um paciente conhecido e a gente faz algumas perguntas específicas, dependendo, a gente consegue perceber isso. Mas é uma pergunta, é um sintoma um pouco difícil da gente diferenciar e teria que ser ao vivo, muitas vezes por um exame médico, mesmo uma avaliação clínica. E... por se tratar de um sintoma também, já tem, por natureza, essa dificuldade. A gente tem na medicina, né, o sinal e o sintoma. O sintoma é uma coisa que só o paciente sente e que é difícil da gente medir objetivamente. Agora, um sinal, por exemplo, o paciente ficar todo amarelo porque ele tem um problema de fígado, isso é um sinal.
a gente consegue até quantificar, medir isso, né? Agora, sintoma, por exemplo, o mais comum de todos, a dor. A dor é um sintoma que nenhum médico no mundo vai conseguir sentir pelo paciente, né? Então, é uma coisa difícil de avaliar. A falta de ar é uma coisa que a gente escuta, às vezes, pelo telefone, né, que tem disponível, e a gente conversa, mas às vezes é uma sensação subjetiva do paciente, e quando o médico avalia, aquilo fica um pouco mais objetivo. Não chega a ser 100% objetivo, mas fica um pouco mais objetivo, e a gente pode dar, finalmente, uma resposta concreta, né? Se é mesmo uma ansiedade, ou se é algum comprometimento do pulmão, coisas desse tipo. Então, a gente tem essa dificuldade que é intrínseca da medicina, que é lidar com os sintomas. A gente nunca vai conseguir saber realmente, para um mesmo caso, por exemplo, um mesmo problema, uma dor de cabeça para uma pessoa pode ser muito forte, para outra pode ser mais fraca, né, para um mesmo tipo de problema. É uma dificuldade intrínseca e a gente tem que avaliar, às vezes, cada caso e examinar o paciente. Então, é uma questão que não dá para responder sim ou não, e faça isso em casa que você vai ter certeza, né? Vamos diferenciar sim ou assado, não tem jeito mesmo, infelizmente. Bom, acabou de chegar mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Algumas pessoas estão ficando mais deprimidas por estarem em isolamento. Os mais idosos, principalmente. A prefeitura tem ajuda psicológica para esses casos ou nem devemos levar o idoso? A gente orienta não estar levando, né? Nosso serviço de saúde mental continua funcionando normalmente, porque a gente sabe disso, né? Que muitas pessoas vão ficar assim mesmo. E então nós continuamos com os atendimentos da doutora Valéria e a psicóloga Rociane de saúde mental, os nossos psicólogos da equipe. O que nós estamos fazendo nós vamos estar disponibilizando, provavelmente a partir de amanhã, já temos um número específico que vai ficar para os atendimentos à distância. A Rociane, que tem os grupos todos, está montando uma estratégia de estar fazendo tudo isso por telefone ou através de live, e para evitar as pessoas saírem de casa, né? Nossos profissionais do NASF, educador físico, todos esses, a gente está montando uma estratégia de live também, para continuar as pessoas, os grupos, principalmente os nossos idosos e hipertensos, né, que tinham as atividades físicas diárias, né, com a equipe, para a gente estar mantendo assim, tudo através da internet. Tem um questionamento aqui da Júlia e da Valéria Gaspar, Júlia Batista e Valéria Gaspar, obrigado aí pela pergunta, a respeito de quantos casos aqui tem Maria da Fé confirmada. A secretária foi questionada logo no início, que, graças a Deus, no nosso município não tem nenhum caso confirmado, no caso, acho que eram 2 suspeitos, agora passa a ser um só, né, secretária? A partir de hoje, um só. Então, isso, passa a palavra para a secretária. Explica de novo, Juliana. É que são dois questionamentos que chegou agora, por favor, secretária. Então, como eu falei no início, né, nós temos estávamos com 2 casos suspeitos, não temos caso confirmado, e eu já falei, né, devido à mudança do comitê estadual para definição de caso suspeito, né, repetindo mais uma vez, que agora pacientes que apresentarem sintoma gripal, né, tem que ser febre e mais um sintoma gripal, independente de viagem ou contato com suspeito, vão ser considerados suspeitos. Então, assim, vocês vão estar vendo na nossa publicação do final do dia que realmente nós vamos ter mais casos suspeitos. Isso aí vai aumentar consideravelmente, porque a gente vai ter que usar esse critério estabelecido pelo Comitê de Enfrentamento do Estado. Dalila Lila, acabou de passar uma pergunta aqui. Agradecer ela pela pergunta. Qual que é o exame que é feito para saber se está tendo uma síndrome aguda, porque o raio-x diz que não mostra? Doutor, no caso aqui, ela quer saber, porque no caso, quando está com a síndrome aguda, porque parece que o raio-x... Síndrome respiratória aguda grave, né? Então, às vezes, para deixar claro antes, uma coisa que a gente tem que ter em mente, que às vezes o paciente, ele pensa que existe um exame para tudo, ou que o exame vai dar uma resposta de tudo ou nada, de 100%, né? Ou sim ou não.
E não é bem assim que funciona. Algumas vezes o exame pode vir normal ou pode ser um exame que deixa o médico um exame que a gente chama inconclusivo, né? Continua a mesma dúvida. E muitas vezes o que a gente faz é uma avaliação clínica, o exame médico mesmo, para ter uma conclusão, até porque a síndrome respiratória aguda grave, ela é um diagnóstico clínico. Então, o médico faz uma avaliação completa e ele fala, você provavelmente tem isso, uma avaliação clínica. Não necessariamente precisa de um exame, né? Assim como o caso mais simples, que é a síndrome gripal também, o médico faz a avaliação, faz um monte de perguntas, examina e fala, você tem um diagnóstico clínico de síndrome gripal. Então, nem tudo na medicina precisa de exame, né? Nem todas as doenças precisam de um exame para confirmar. Muitas vezes é diagnóstico clínico, assim como era feito antigamente, antes de existir os exames, né? E os exames às vezes ficam reservados para outras coisas, por exemplo, alguma complicação, né? Se o paciente começa a ter outros sintomas sugestivos de outra coisa ou outra complicação, aí o médico às vezes pede algum exame diferente. Então, por exemplo, um paciente que tem um caso grave, e aí ele começa a ficar com os lábios roxos, as pontas dos dedos, ou começa a ter uma frequência respiratória, uma velocidade de respiração muito rápida e fica cada vez mais rápida. Aí o médico pensa que pode ser uma complicação, está ficando mais grave, está ficando com uma insuficiência respiratória, está tendo que fazer esforço para respirar. Aí ele pode, às vezes, fazer algum exame para avaliar essa complicação, né? Mas ele já tem um diagnóstico prévio, clínico. O diagnóstico clínico é o diagnóstico que o exame médico conclui no final, né? De uma síndrome respiratória aguda grave, ou a síndrome gripal mais grave. Certo. Então, eu gostaria de agradecer, né, o pessoal que está com a participação, nos acompanhando aí, né? São vários comentários agradecendo, né, pelo nosso trabalho, pelos esclarecimentos. Quero colocar aqui uma mensagem da Silvana Xavier. Parabéns a todos pelo trabalho. Dr. Guilherme, parabéns pelo seu carinho com os seus pacientes. Você faz a diferença na saúde mariense. Então, obrigado, Silvana. Um elogio ao senhor aqui, pediu para que eu lesse. Foi da Silvana Xavier. Adelaide Siqueira colocou aqui, as consultas em Itajubá, exames já agendados em Itajubá, estão suspensas? Sim, a maioria as consultas estão todas suspensas, né, como eu já expliquei anteriormente, da questão da utilização do espaço do ambulatório, né, do hospital-escola para essa questão do enfrentamento ao corona. A maioria das clínicas também suspenderam, né? Então, nós estamos conseguindo fazer algumas coisas relacionadas à gestante, que não pode parar, inclusive aqui estamos mantendo pré-natal, então, às vezes, precisa fazer um ultrassom de urgência, nesses casos urgentes. As consultas e exames eletivos, né? Pré-operatório, por exemplo, parou, porque o Estado suspendeu todas as cirurgias que não forem de urgência. Então, né, nesse momento, não justificaria a gente estar fazendo o pré-operatório, até porque vai perder quando chegar perto da cirurgia. Eu tenho uma pergunta aqui do Bernardo Marim, agradecer ao Bernardo. A Prefeitura irá higienizar espaços públicos? No caso, tem necessidade? Bernardo, obrigada pela pergunta, e já é uma aproximação do nosso comitê. O comitê se reunindo já vai estudar a necessidade de haver ou não essa desinfecção, né? Alguns municípios já estão fazendo, então já colocaram como meta do comitê. A próxima reunião nós já decidimos sobre isso. A equipe, vendo se há necessidade, nós vamos nos organizar para fazer. Tudo que a gente conseguir fazer para proteção das pessoas de Maria da Fé, nós vamos realizar. Tem um questionamento aqui da Sueli Pérez. As consultas em Maria da Fé pré-natal continuam normal ou não? É o que eu comentei, né? Pré-natal nós estamos fazendo normal. Os nossos ginecologistas e obstetras, né, então eles estão atendendo do pré-natal normal, obedecendo, né, todos os critérios de distanciamento, não aglomerar as pessoas lá dentro, né.
E a questão da ginecologia, somente casos urgentes. Por exemplo, um resultado de biópsia positivo, que o paciente precisa ser encaminhado para iniciar um tratamento de quimioterapia. Né? Agora, se for para colher um preventivo, um resultado de preventivo que não tem alteração e que a equipe da Estratégia de Saúde da Família não acha necessário, não tem encaminhado, essas consultas estão suspensas para a gente evitar mesmo a saída das pessoas de casa. Bom, a gente vai ter que encerrar, que parece que a secretária tem uma reunião agora às 16 horas, o doutor Guilherme também tem um atendimento a ser feito agora, chegou para o senhor aqui agora, né, doutor? Eu quero fazer só uma última pergunta, que é do Felipe Camilo. Em qual telefone eu posso enviar a pergunta? Se tem algum telefone que ele pode entrar em contato, a Secretaria de Saúde? Pergunta relacionada ao vírus, né, à pandemia. Olha, então, se não tiver agora, a gente pode passar. De plantão. Nós temos nós temos o número do plantão, né, que são casos relacionados, né, aos sintomas do coronavírus. Esse plantão, durante a semana, nós temos todos os médicos, né, nas equipes, em todas as equipes. No final de semana, as equipes estão se revezando. Nós vamos publicar mais tarde o número de atendimentos de chamadas, mensagens e o número de visitas que foram realizadas pela equipe de plantão no final de semana. Porque é analisado de acordo com a ligação, o médico conversa e avalia a necessidade de visita ou orientação telefônica. E, se for para alguma denúncia, alguma coisa que a gente tem recebido muito, né, denúncias relacionados ao coronavírus, mas não específico de sinais e sintomas de pessoas doentes, o município também vai estar disponibilizando, né, um outro número para a gente conseguir separar tudo certinho. Tá? E esse número, durante a semana e o final de semana, nós estamos atendendo das 7 às 19 horas, né? Tem no Facebook o número naquele informativo, até às 19 horas, e depois desse horário a gente pede para estar entrando em contato no número do hospital, que vocês vão receber orientação, ou se for caso que não for urgente, é repassado para a equipe de referência no dia seguinte, e eles vão avaliar o atendimento. Bom, antes de eu encerrar essa live, eu vou... Aqui a Miriam Bernardo, acabou de passar aqui, a Miriam Bernardo, o telefone de plantão. Passou o número. 99997-2633. Então, o pessoal que quer saber do número pode anotar aí, agradecer a Miriam, a Vânia também. Vânia Ribeiro. É 99997-2633. Tá? Agradecer a Miriam, a Vânia, que enviou esse contato para a gente. Bom, antes de encerrar, eu quero passar a palavra à prefeita, suas considerações finais. Depois a secretária, o doutor Guilherme. Primeiramente, a prefeita, por favor. Sim. Então, o número que nós acabamos de falar para vocês é para os casos de saúde, tá? E nós vamos estar disponibilizando no Facebook da Prefeitura um outro número somente para denúncias. Porque as pessoas estão denunciando, tem tal comércio aberto, tem tal pessoa fazendo isso. E a equipe da saúde está ficando super, né? Está congestionando o telefone de plantão. Então, esse número somente para casos de saúde. O que eu quero dizer para vocês, gente, quem está nos assistindo, depois as pessoas que terão oportunidade de nos assistir, né? Um momento de prevenção. Eu vou falar com vocês como cidadã, nem como prefeita. Vocês acham que, se não fosse tão grave essa pandemia, as igrejas tinham fechado as portas das igrejas para os fiéis não irem rezar? Então, fica esse questionamento para a gente pensar. Né? Ainda pensei nisso hoje cedo. Eu falei assim, gente, é tão grave a situação que até as igrejas estão se recolhendo para que não aconteça a transmissão desse vírus, né, em grande quantidade. Então, nós estamos vivendo essa semana, desde semana passada, esse isolamento, né? No início nós falamos muito sobre a precaução, como se prevenir, ensinamos a lavar as mãos, fazer uma boa alimentação, tomar bastante água para o organismo ficar hidratado. Iniciamos as nossas medidas de conscientização da população, né? No final de semana todo a gente trabalhou com a blitz educativa lá no trevo da cidade, os meninos da brigada nos ajudaram
ajudaram muito na organização da entrada do fluxo de pessoas nos supermercados, porque as pessoas ficaram desesperadas, acharam que não ia ter mais alimento, foi um tumulto final de semana. Acredito que agora já tenha se normalizado isso. Cada família que tem condições já deve ter comprado o necessário para a subsistência da família. Eu recebi várias reclamações de pessoas da zona rural, que nós estávamos fazendo a blitz educativa no Trevo, mas lá no Pontal da Serra, onde tem acesso para vários bairros rurais, nós não fizemos. E estava tendo muita gente de fora passeando nos bairros rurais. Então, durante toda essa semana, a gente está tendo 2 equipes, né, de mobilização, fica uma no Trevo, uma lá no Pontal, orientando todas as pessoas que chegam, né? O propósito nosso ali é de orientar, de dizer para as pessoas o perigo que elas estão correndo, delas se resguardarem, delas se cuidarem, cuidar da família. Então, é um trabalho que a gente só vai vencer se a gente fizer em conjunto. Quero aqui agradecer de coração a todo o comércio de Maria da Fé. O vereador Henrique, presidente, também é comerciante. Eu sei do sofrimento que está sendo, né, para o comércio. Eu sei que vai ficar difícil, mas se não fosse o comércio da cidade abraçar essa causa, a gente não teria conseguido tanto sucesso como a gente está conseguindo, né? Agradecer imensamente a equipe da saúde, na pessoa da Juliana e do doutor Guilherme, que estão aqui. Está sendo excepcional o trabalho da equipe da saúde. Então, eu peço a vocês, moradores, que escutem o que a saúde está dizendo para vocês, que vocês coloquem em prática os ensinamentos que vocês estão recebendo, né? As agentes de saúde continuam fazendo visitas nas casas, orientando, que vocês recebam bem elas para tirar todas as dúvidas de vocês. E, em especial, que a gente continue com a campanha que nós estamos essa semana, do ficar em casa, né? Ficar em casa para se prevenir você, para prevenir seu filho, a sua família. E as crianças, né? Eu sei que está difícil para as crianças, porque criança tem muita energia, quer correr, quer brincar. Tenham mais um pouquinho de paciência. Eu peço para as mães, os pais, terem paciência com os filhos, não é fácil, né? Hoje uma mãe postou, eu quero parabenizar essa mãe, que a quarentena deles está sendo fazendo exercícios, né, fazendo atividades escolares. É ideal que as famílias pensem nisso, né, de não jogar tudo lá para o canto, a mochila e nunca mais pegar. Não, dá um livro para a criança ler. Quem não sabe ler, lê uma história junto com ele. Organiza isso, que logo vai passar. A esperança de dias melhores está por vir, né? E a esperança é o que nos move. A gente nunca pode perder a esperança. Então, essa fase difícil vai passar. Esse isolamento, agora a gente está usando essa fala, o isolamento social. O que é isso? É a gente ficar em casa mesmo. Deixar essa parte social de ficar nas praças, nas ruas, para depois. Porque se nós não nos cuidarmos agora, nós não vamos ter oportunidade de frequentar as praças, de frequentar as festas que a gente gosta de ir, né? Então, o isolamento faz-se necessário, né? É assustador, às vezes, a gente falar isso, né? É ruim a gente falar, mas é o que é necessário no momento agora, né? E eu quero terminar minha fala agradecendo a toda a população mariense que, mesmo em dificuldade, está abraçando a causa. Tem alguns teimosos que a gente orienta e que a gente tem que falar várias vezes, mas 99% da população está colaborando. Gente, isso vai fazer a diferença lá no futuro, vocês podem ter certeza disso. Nós vamos ter caso? Infelizmente, nós vamos ter. Eu tenho que falar isso para vocês. Nós vamos ter, infelizmente. Pode acontecer de não, mas a probabilidade é maior de ter. Mas, se nós estivermos fazendo a nossa parte agora, vocês vão ver que vai ser fácil da gente passar por isso. Serão casos mínimos e a gente vai conseguir vencer. Então, eu termino a minha fala com vocês, uma fala que eu ouvi do bispo da Igreja Presbiteriana ontem, que ele me mandou um vídeo dizendo isso, que está na Bíblia. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança.
Então, a gente relembrar os momentos felizes que a gente já viveu, os momentos bons que a gente já viveu em família, com os amigos, no ambiente de trabalho. E tudo isso de bom que a gente já viveu, a gente quer reviver novamente. Então, a gente não pode perder a esperança. Vamos ter a esperança que isso vai passar, vai se normalizar. Nós não vamos mentir para a população mariense em nenhum momento. Tudo que a gente tiver de dados e de novas ações, vocês serão avisados. É assim que vai fazer a diferença. Nós vamos ter sucesso, eu creio nisso. Sei que a maioria das pessoas também creem nisso. E agora a regra é essa, ficar em casa e se cuidar, para que no futuro a gente possa estar todo mundo aqui, né, relembrando essa fase ruim que a gente está passando agora, mas que a gente vai conseguir se salvar se cada um fizer a sua parte. Um abraço a todos, contem sempre comigo, estou à disposição lá na Prefeitura para as dúvidas e para atender as pessoas nesse momento de urgência, as ações emergenciais nós estamos tratando da mesma forma. E agradeço você, Henrique, por abrir essa casa, para a gente ter a oportunidade de vir aqui, fazer essa live, dar oportunidade às pessoas de se conscientizarem melhor, né, de tirarem as suas dúvidas, isso é muito bom. Se em outro momento oportuno você achar necessidade, pode nos convidar, que a gente está aqui para isso, né, sanar as dúvidas para a população não ficar doente. Esse é o nosso foco, todo mundo sadio. Um abraço a todos. Obrigado, prefeito, pelas palavras. Dizer que a Câmara Municipal sempre está aberta, né, a qualquer tipo de situação, e pode dizer que também é uma preocupação nossa aqui, né, essa situação que nós estamos passando. Obrigado pelas palavras. Passo a palavra à secretária de Saúde, Juliana Zaroni, por favor. Meus agradecimentos também à população mariense, né, ao nosso povo, que está compreendendo, está nos ajudando, né. Quero cumprimentar também e falar do meu enorme orgulho da minha equipe, né. Todos, médicos, enfermeiros, agentes comunitários, todos, as meninas da recepção no SAMI, farmácia, as meninas da limpeza que estão, né, se desdobrando para deixar tudo melhor do que já faziam, né? O Gui, que fica o tempo inteiro, o Guilherme, lá, correndo atrás para a gente de compra e resolvendo os problemas. Tem sido muito importante, eu estou sentindo muito orgulho, né, e vendo a nossa união, quase 150 funcionários, todo mundo muito envolvido, disposto a ajudar. Isso está sendo fundamental, né, para a gente estar conseguindo fazer tudo isso. Quero agradecer a Patrícia pela confiança, porque assim, ela está confiando muito no que nós estamos colocando que precisa ser feito, né? Isso é muito importante, porque nós estamos estudando e vendo tudo isso, então quero agradecer a parceria e a confiança dela. Agradecer o convite, me colocar à disposição, né? Eu acho muito importante essa nossa união de estar fazendo isso, pensando no bem da nossa população. Obrigada. Obrigado, Juliana. Por favor, doutor Guilherme, suas considerações finais. Agradeço a toda a população pela compreensão também, que nós estamos um pouco fora da rotina nossa, né? Todo mundo está fora de sua própria rotina, e nem sempre é tão confortável como a gente gostaria, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, se adequar, se adaptar e ter um pouco de compreensão. Infelizmente, estamos conseguindo também fazer atendimentos de vários modos e assistindo a população para não ficar sem orientação médica, sem orientação da equipe de saúde, desassistida. Então, um pouco de compreensão e paciência, que a gente está conseguindo fazer tudo isso e deve conseguir nos próximos dias, nas próximas semanas. Isso tudo um dia vai passar e a gente vai voltar na nossa rotina de novo, confortável, com vários atendimentos agendados, de novo com cirurgias e outras demandas que toda cidade possui. Então, agradeço a todos, muito obrigado pelo convite e coloco-me à disposição e estarei lá. Obrigado. Doutor Guilherme, muito obrigado pelas palavras. Eu que agradeço a presença do senhor aqui, esclarecendo, né, deixando bem claro aqui esses questionamentos que vieram aqui. Pessoal, agradecendo o senhor aqui em rede social. Muito obrigado pela presença. Eu queria passar para a Juliana de novo, que ela quer fazer mais uma complementação da fala dela, que ela esqueceu de um. Eu esqueci de colocar, assim, destacar, né,
o brilhante trabalho do nosso ministro Mandetta, né? Ele está conduzindo de uma maneira muito sensata, com muito conhecimento, e assim a gente tem que seguir o que ele está falando, tá? E eu não podia deixar de falar, e eu deixei de falar, né, da questão assim, as minhas enfermeiras, Dani, Jussara, todas as meninas, mas assim, em especial meu agradecimento para a Miriam, que é minha parceira, está do meu lado, sábado, domingo, Jussara da vacina também, que assim elas estão me ajudando muito. Meu muito obrigado para elas. Obrigado, Juliana. Também quero agradecer aqui a audiência, né, que a gente teve aqui dessa live. Teve com mais de 140 pessoas, né, ao vivo, assistindo a gente aqui. Bastante questionamento. Até eu quero dizer aqui que alguns questionamentos chegaram para nós agora que estamos no final. A gente vai tentar responder essas pessoas agora, logo após a reunião. A gente manda direto para a pessoa. Eu vou ter que encaminhar aqui na Câmara, aqui para o nosso diretor administrativo, porque a gente passa direto para as pessoas essas respostas. Eu quero falar aqui também sobre a preocupação da Câmara Municipal nesse momento difícil. Eu, em conversa com a prefeita e a secretária de Saúde, para que a gente alinhasse, para que fosse feita uma live aqui, para a gente manter a população sempre atualizada nas ações que vem feito, que vem fazendo, e para a gente, né, ter esse estreitamento com a população nesse sentido, onde aqui a Câmara aqui é a casa do povo, né? Então, eu queria aqui, mais uma vez, dizer que, igual bem dito citado pela secretária de Saúde, aqui, a Juliana, o ministro da Saúde, lá, o Luiz Henrique Mandetta, que o momento agora, nós não temos que pensar em eleição, temos que pensar na próxima geração. Então, estamos passando um momento difícil, eleições, não estamos nem com eleição no momento, o negócio agora é todo mundo se precaver, todo mundo ficar em casa, pessoal do grupo de risco ficar em casa, não sair. O pessoal chega em mim, Henrique, será que isso tudo é verdade mesmo? Não é possível, é verdade sim, fica em casa. Pessoas com mais de 60 anos de idade não saiam, fiquem em casa, porque é perigoso contrair esse vírus. E se Deus quiser, aqui em Maria da Fé, com o trabalho feito pela Secretaria de Saúde, com o apoio da prefeita e médico como o Dr. Guilherme, nós não vamos registrar nenhum caso positivo aqui na nossa cidade. Se Deus quiser, vai ser quando não é... Só vai ser suspeita, se Deus quiser, nada vai ser registrado como caso positivo aqui no nosso município. Eu quero aqui também parabenizar todos os funcionários da saúde, em especial os funcionários do hospital, que também são funcionários que estão na linha de frente, que estão ali recebendo todo mundo ali. A gente vê a dedicação, o trabalho deles ali, e deixar o meu agradecimento, né, em nome da prefeita Patrícia, o doutor, a secretária de saúde que está aqui do meu lado também pedindo, que se quiser até falar, Juliana, eu passo a palavra novamente, que se faça um agradecimento especial aos funcionários do hospital, deixo a palavra aberta, agradecendo a todos, que são os funcionários que estão ali de dia e noite ali, estão na linha de frente, e então deixar o meu agradecimento a eles. Até dizer aqui agora também, para a gente marcar uma outra live, me parece que essa rendeu bastante, para a gente manter, Juliana, todo mundo atualizado, né, com as informações. Então, a gente vai, de acordo com o que a gente vai conversando, a gente pode até marcar uma outra live para a gente ter esse estreitamento com a população. Sim. Por favor. Nós vamos combinando, sim, né? Acho que a gente pode combinar, vamos vendo de acordo com o que vai evoluindo, tá? E pessoal do hospital, meu muito obrigado, né? Vocês sabem que vocês moram no meu coração e eu sei do empenho e dedicação de todos vocês. Nosso agradecimento também à Polícia Militar, que tem nos ajudado muito mesmo. É mesmo, às vezes é tanta gente para agradecer que a gente acaba esquecendo, né? Mas a Polícia Militar é uma parceira que a gente tem aqui no município, estão a todo momento conosco, principalmente nas notificações que a gente tem que fazer, né? Na blitz educativa também eles estão presentes. Então, gente, vocês estão vendo, é todo órgão público, prefeitura, Câmara de Vereadores, Polícia Militar, os órgãos privados também, né? Os comércios, as indústrias, todo mundo empenhado em salvar a população. Então, agora é a hora de ouvir o que a gente está dizendo para vocês, é ficar em casa, se resguardar, que essa fase vai passar, tá? Obrigado, prefeito, mais uma vez, agradecendo a todos aqui presentes na mesa. E, assim, mais uma vez, reforçar, né, para que o pessoal, vamos comprar essa briga, o momento crucial é agora, porque daqui uns dias que vai ser o pico da doença, né, Juliana? Todo mundo ficar em casa, que não sair de jeito nenhum, todos os comércios aí com telefone, com WhatsApp, para entrega em casa, usar essa ferramenta, ficar essa semana ou até a outra que seja,
mais dentro de casa. Pessoas de grupo de risco, por favor, não saiam na rua. Isso aí todos o pessoal da saúde pede, nós aqui, vereadores, em reunião, batemos sempre na tecla. Então, dizer que o momento é complicado, é difícil, mas, se Deus quiser, nós vamos vencer essa guerra, igual eu sempre digo, com esse inimigo invisível. É um inimigo que a gente não, infelizmente, a gente não está conseguindo enxergar. Mas, se Deus quiser, vamos vencer. Eu quero aqui encerrar essa live, agradecer mais uma vez a todos que participaram, que nos acompanharam até aqui. Quero pedir desculpa que houve um pequeno atraso no início, estava marcado para as 15 horas, mas uns probleminhas aí a gente atrasou um pouquinho, mas que na próxima vai ser tudo em cima do horário certo, e, se Deus quiser, e todos fiquem aí, né, acompanhando as nossas publicações no site da Câmara, para que todos elaborem perguntas, ou mandem direto para mim, ou direto aqui na administração da Câmara, com a nossa assessora administrativa, Cássia, que ela vai anotando e repassando para nós aqui. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, que Deus nos guarde nesses momentos difíceis que estão passando, mas, se Deus quiser, nós vamos vencer. Um abraço a todos, um abraço do Henrique da Farmácia, de todos aqui da mesa. Amém. Boa tarde. Um abraço.